Salvos perdidos, santos remidos, a face verão de Deus e se reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar. Maravilhoso, amigo bondoso, para sempre irá reinar e se renderão. Reis de joelhos irão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus, venceu lá na cruz e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo, louvando a Cristo, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor, pois é o amor de Deus. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero te dizer que a vitória é tua em nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: a vitória é tua em nome de Jesus. Obrigado você que nos assiste pela internet. A vitória é tua em nome de Jesus. Eu não sei sobre o que você está precisando obter a vitória. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que precisam vencer o apetite. Outros precisam vencer a crise financeira. Outros estão lutando contra uma enfermidade. Outros precisam vencer a crise matrimonial. Quero falar para você que, seja qual for o seu problema, Ele tem a solução e a solução chama-se Jesus. E Ele, Jesus, marcou na agenda para estar aqui nessa noite. O Senhor está aqui e vai te dar a vitória. Vamos abrir a palavra desse Jesus vitorioso, Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Evangelho de São Mateus, capítulo 4.
um episódio muito conhecido por todos nós, o momento em que Cristo obtém a vitória sobre as tentações que lhe assolaram, e nós queremos nos recordarmos agora deste episódio, e depois então permitir que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar o que quiser, amém? Então, tá bom, que o Espírito Santo tenha liberdade nesta igreja para falar o que quiser. Ah, pastor, o que você falou não é muito bonito não gostei muito não, eu não tenho compromisso contigo. Pastor, eu não tenho compromisso contigo, eu não tenho compromisso nenhum com a igreja nessa noite, o meu compromisso é com Deus, e o que Ele quiser que eu fale, eu vou falar. Se você veio aqui para ouvir só coisinhas bonitinhas, de repente você pode sair um pouco frustrado, porque tem dia que Deus não quer falar só coisas bonitinhas, tem dia que Deus quer falar mais firme conosco, especialmente quando Ele percebe que nós estamos à beira do precipício. Você já viu o momento em que o indivíduo está a ponto de pôr um fim à sua própria vida? E ele está aqui à beira do precipício, e você, como pai desesperado, olha o teu filho à beira do precipício, e aí você fica assim: filhinho, pula não, meu bem, se você pular você vai fazer dodói. Quando o teu filho está prestes a cair, você clama, você grita. Às vezes Deus clama, às vezes Deus fala de maneira veemente, firme, avassaladora, como voz de muitas águas. Sabe por quê? Tem muitos filhos que estão à beira do precipício, e se eles não acordarem, eles vão cair e vão se perder. Mas que bom que nesta noite ninguém aqui vai se perder, estamos no lugar onde a salvação vai se manifestar em nome de Jesus. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, o versículo 1 em diante diz assim sobre esse episódio que você conhece muito bem. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem é que conduzia o mestre mesmo? Não entendi. Igreja querida, quem conduzia a pessoa de Jesus? O Espírito Santo. Foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Repita isso: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhes disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também está escrito, repita, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso, Jesus, eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, repita, retira-te, Satanás. Não, mas fala com mais autoridade, o Senhor te concede autoridade para isso. Retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Que seja esse o princípio que esteja regendo a nossa vida nessa noite. Verso 11 diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos do Senhor também se encontram sobre a congregação de Deus nessa noite.
Aliás, mais do que o Xandão ali, quase de 2 metros à porta, controlando a entrada, existem anjos do Senhor ali. Anjos do Senhor transformam este ambiente nesta noite num pedacinho do céu aqui na terra. Quem crê nisso, diga amém. Fecha os teus olhos e vamos orar. Deus querido, acabamos de ler a tua palavra, a mesma palavra que afirma que ela nunca volta vazia. E nesta noite, ao tua palavra cair no solo de nosso coração, que como boa semente que é, ela germine, produzindo frutos para a vida eterna. Senhor, a grande verdade é que neste mundo somos lutadores. Lutadores contra o pecado, lutadores contra Satanás, lutadores contra o nosso próprio eu. E infelizmente, não são poucas as vezes em que colecionamos derrotas no nosso cotidiano. E é possível até, Senhor, que tenham pessoas aqui nesta noite se sentindo derrotadas no aspecto espiritual. Derrotadas porque, mais uma vez, não conseguiram, na noite de ontem, vencer a pornografia. Derrotados porque, mais uma vez, não conseguiram vencer o seu desequilíbrio emocional, os seus traumas de infância e, consequentemente, com uma carga psicológica muito ruim, estão tratando mal as pessoas que os cercam, pessoas que até sabem que são pessoas entes queridas, que machucamos quando deveríamos amar em plenitude. E mais uma vez nos sentimos derrotados porque tratamos o filho como se fosse um qualquer e não como verdadeiramente o nosso filho. Tratamos o cônjuge como se fosse um qualquer e não verdadeiramente o nosso cônjuge. E somos derrotados às vezes no aspecto do relacionamento também. Derrotados porque não oramos tanto quanto deveríamos orar neste dia. Derrotados porque não nos importamos com o irmão que está padecendo ao nosso lado e nós não nos sensibilizamos com a dor do nosso próximo. E fomos derrotados por mais uma vez fracassarmos na nossa missão em socorrê-lo. Ah, Senhor, se formos enumerar aqui nesta noite a lista de derrotas, ela é grande demais. Mas o que queremos enumerar nesta noite aqui é a tua benéfica e poderosa intervenção em nossa vida, nos dando a vitória nesta noite. Vitória que não é obtida por nosso próprio mérito ou por nossas próprias forças, mas vitória obtida da mesma forma como Jesus obteve lá no deserto da tentação, através do poder do Espírito Santo. Que este poder, conforme tua promessa sobre tua igreja nesta noite, seja derramada, motivo pelo qual me coloco nas tuas mãos e o faço em nome de Jesus. Para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus vai abençoar você. Para a mesma pessoa, diga então: presta atenção no sermão. Pastor, se não prestar atenção não tem bênção. É isso aí. Vamos tomar como ponto de partida, não inicialmente o texto que lemos, mas as considerações do apóstolo São Paulo, na carta 1 Coríntios, no capítulo 15, quando do versículo 40 em diante, ele começa a declarar que o meu Jesus, o seu Jesus, o Jesus que está aqui nesta noite, ele é caracterizado dentre tantos nomes na Bíblia, e quando eu digo tantos nomes, muitos nomes, são muitos nomes mesmos. Quem é Jesus? É o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o caminho, a verdade e a vida, a porta, o pão da vida, a água da vida, a ressurreição e a vida. Jesus recebe muitos títulos, muitos nomes, mas o apóstolo Paulo, em Coríntios 15, diz que Jesus é o segundo Adão. Quem é Jesus? Segundo Adão. De acordo com Paulo, Jesus é o segundo Adão. Veio retomar do mesmo lugar onde o primeiro Adão fracassou, veio mostrar para toda a humanidade, para todo o universo, que é possível ser vencedor.
Jesus, nesta noite, quer te mostrar para você que se sente derrotado, que é possível ser um vencedor. Em Cristo somos mais do que vencedores. E o segundo Adão veio para mostrar que não só o primeiro que falhou, mas como toda a raça humana pode obter, por intermédio da comunhão com o Pai, a vitória sobre tudo aquilo que tem de fato oprimido você. O que te oprime nessa noite? Onde, em que esfera da vida você anda sendo derrotado? Jesus veio te mostrar nesta noite que é possível obter a vitória, que por mais que o diabo te acuse dizendo que você não tem mais jeito, que desta situação de derrota você não mais conseguirá sair dela, apesar dele ter declarado isso sucessivamente, repetidamente para você, para que você acredite no papo furado dele, Jesus vai lançar essa conversa satânica por terra para dizer que nesta noite há vitória para você pelo sangue de Jesus. Agora veja, ao considerarmos Jesus, de acordo com a declaração de Paulo, como nosso segundo Adão, fica fácil então estabelecer o paralelo para a compreensão de Mateus capítulo 4. Estamos aqui num esforço, mediante a orientação do Espírito Santo, um esforço para entendermos Mateus 4, considerando Jesus como nosso segundo Adão. Primeiro Adão, camarada alto, mais de 3 metros de altura, consequentemente, proporcionalmente forte, alto e forte. Segundo Adão, Jesus Cristo, não tão alto, não tão forte. O segundo Adão, comparado ao primeiro, obviamente tinha uma estatura muito inferior e não possuía a força física que o primeiro tinha desde sua criação. Primeiro Adão, alto e forte. Segundo Adão, menor estatura e fisicamente mais fraco. Primeiro Adão, vivendo em um jardim maravilhoso, um clima extraordinário, um clima muito melhor do que qualquer ar-condicionado, por mais avançado que seja, poderia proporcionar. Um clima fantástico, Jardim do Éden. Segundo Adão, um lugar difícil, complicado, árido, deserto. Durante o dia um calor louco, quase que insuportável. E durante a noite um frio congelante. E como se não bastasse as ventanias no deserto, que lhe trazia a infelicidade, o infortúnio, de junto com aqueles ventos repletos de areia, estarem cortando a sua face, machucando a sua pele, enrijecendo os seus cabelos e causando rachadura nos lábios. Primeiro Adão, alto e forte, clima maravilhoso. Segundo Adão, num deserto, estatura menor, menos forte e complicado. A temperatura e o ambiente onde estava. Afinal de contas, o texto bíblico me relata que ele estava no deserto. Jardim, deserto. Alto, menor. Forte, um pouco mais fraco. A capacidade de raciocínio deste indivíduo aqui, o primeiro Adão, era extraordinária, porque veja bem, Jesus moralmente não tinha pecado, é óbvio, não conheceu o pecado, não caiu em pecado, não tinha sua natureza moral tendenciosa ao pecado, mas fisicamente estava debilitado, em desvantagem. O primeiro Adão, também criado sem pecado, também sem nenhuma mancha de pecado, também com sua natureza incólume no que diz respeito à presença de pecado, entretanto, tinha uma vantagem em relação a Jesus, porque fisicamente ele não tinha nenhuma consequência que o pecado trouxe por corpo.
Este daqui, Jesus Cristo, moralmente tinha uma natureza perfeita, mas sentia os reflexos do pecado no seu corpo. Porque diferente do primeiro, ele se cansava. Diferente do primeiro, as circunstâncias que o mundo obteve por conta do pecado afligiam o seu corpo. Moralmente perfeito, mas fisicamente em desvantagem em relação ao primeiro Adão. Este daqui, alto, forte, com uma capacidade de raciocínio tremenda, este daqui não. A capacidade de raciocínio estava comprometida, porque afinal de contas, 40 dias sem comer nada te causa dificuldades de raciocínio. E os indivíduos estudiosos ainda dizem que o indivíduo, depois do 20º dia, sem comer absolutamente nada, ele começa a perder a capacidade de visualizar as coisas, torna-se mais ou menos cego, para não dizer totalmente. Ei, amigo, construa a cena, construa o palco na sua mente neste momento. O primeiro Adão, alto, forte, capacidade de raciocínio límpida, perfeita, num jardim, clima maravilhoso, acompanhado de sua esposa, tendo plenas condições para ser um vitorioso. E em contrapartida, o segundo Adão, não enxergando direito, no meio de um deserto, um calor terrível durante o dia, um frio intenso durante a noite, pele destruída, cabelo enrijecido por conta da poeira, corpo com um odor desagradável por conta do suor, situação comprometida na capacidade de visualização por tanto tempo sem comer. E o diabo agora, observando o contraste, começa a raciocinar. Eu entrei no Jardim do Éden, aquele indivíduo alto, forte, acompanhado daquela belíssima mulher, sem ter necessidade de nada, caiu feito bobo. Este outro indivíduo, coitado, segundo Adão, 4.000 anos depois de eu ter derrotado aquele lá no Jardim do Éden, esse aqui vai ser fácil demais. Vou lhes oferecer algumas perspectivas e eu acho que ele vai cair. Porque, afinal de contas, o primeiro aqui não precisava de nada e caiu. O segundo aqui precisa de um monte de coisas. Certamente cairá. É assim que o inimigo mais ou menos raciocina quando se aproxima de nós. Ao observar nossas necessidades, ele já começa antevendo de que facilmente você será um derrotado em face aos desafios da vida ou às tentações no campo espiritual. Que seja o diabo frustrado nesta noite, porque o mesmo poder que foi outorgado a Jesus Cristo pelo Espírito Santo para obter a vitória, que seja esse poder que domine tua vida nessa noite. Que todas as perspectivas satânicas em relação à tua vida caiam por terra em nome de Jesus. Agora olhe, ele se aproxima de Cristo e tenta persuadir o mestre, conduzindo-o a uma derrota. No entanto, ele é frustrado por uma única sentença que está descrita no verso 1. Diz a Bíblia que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Ei, amigo, raciocina aqui comigo em nome de Jesus. Em outras palavras, é melhor você estar no deserto, sem ter o que comer, com os cabelos endurecidos, os lábios rachados, a pele toda danificada, sozinho, cheio de pedras no lugar de pães, mas cheio do Espírito Santo, do que você está vivendo no jardim, no bem bom e direcionado pela tua própria vontade. Resultado, esteja no bem bom, esteja no jardim, faça da sua vida o que você quiser, não ligue para a direção do Espírito Santo em todos os aspectos da tua vida, que por melhores circunstâncias que te cerquem, você não é ninguém. Ah, pastor, estou numa igreja bacana que tem ar-condicionado, o som é de primeira, é transmissão pela internet, parabéns.
não tenha o Espírito Santo, isso não vale de nada. Melhor seria que você estivesse numa choupana, melhor seria que você estivesse desabrigado, sem ter onde congregar, mas com o coração inflamado do Espírito Santo. Então para um pouco de se apegar nas coisas e se apegue à pessoa do Espírito Santo, se quiser ser um vencedor. Caso contrário, vai continuar colecionando derrotas na estante da vida. Jesus me mostra como obter a vitória em face aos desafios ou às investidas satânicas na nossa vida. Ele me mostra que a vitória não é uma questão de estar no jardim ou estar no deserto. Não é uma questão de estar bem alimentado ou mal alimentado, de estar no ar-condicionado ou estar num calor causticante, de estar num clima controlado ou num frio intenso. O que define a vitória não é o meu contexto de educação, não é a minha formação, não é simplesmente a minha alimentação. O que define se sou um vitorioso ou um derrotado, a Bíblia é clara, é se tenho ou não tenho a direção do Espírito Santo na minha vida. E aí cabe a pergunta em nome de Jesus: está sendo você direcionado pelo Espírito Santo? O teu casamento é um casamento dirigido pelo Espírito Santo? O relacionamento teu com os teus filhos é um relacionamento dirigido pelo Espírito Santo? As palavras que ecoam no teu vocabulário, caracterizando o teu relacionamento com as pessoas que ao teu redor são palavras dirigidas pelo Espírito Santo? Se for, parabéns. A vitória é tua. Se não, se for conduzido pela tua própria vontade, do teu próprio jeito, pelo que eu acho, pelo que eu quero, quem vai te aplaudir é o diabo, porque certamente a tua consequência será a derrota. Vitória com o Espírito Santo, derrota conduzindo a vida da sua própria vontade. Será que estou falando nessa noite para pessoas que estão se submetendo a serem conduzidos pelo Espírito Santo? Será que estou falando nesta noite pessoas que escolheram o seu curso na sua faculdade porque o Espírito Santo assim lhes orientou? A namoradinha que você anda se relacionando com ela, foi o Espírito Santo que te disse com essa aí que você tem que namorar? Os lugares que você anda frequentando, é o Espírito Santo que te disse: filho, esse lugar é bom para você, vai te proporcionar um bom crescimento no aspecto físico, mental e intelectual. Ei, você acha que Deus quer dirigir só as questões que você julga imprescindível a intervenção divina na tua vida? Ou você acha que Deus quer dirigir a tua vida nos mínimos detalhes? Afinal de contas, o relacionamento se constrói através de detalhes. É o Espírito Santo dizendo para você: filho, este é o caminho, andai. Isso é vida cristã. Ser vitorioso é estar constantemente, mesmo em meio ao deserto, obtendo esta direção: filho, este é o caminho, andai por ele. Eu observo algumas coisas que caracterizaram a vitória de Jesus aqui em Mateus capítulo 4, que caracterizaram Jesus como um indivíduo vitorioso. Aí você pode afirmar assim nessa noite: ah, pastor, parece até que o senhor não conhece a natureza humana. A carne é fraca, pastor. A gente vive se justificando assim, né? Ai, minha carne é tão fraca. O pecado é vitamina? É. A carne é fraca, é verdade, mas o pecado é a vitamina que você precisa. A vitamina que você precisa é o Espírito Santo. Agora note, Jesus me ensina, entre diversas lições que podem ser absorvidas, Jesus me ensina que para que eu seja um vitorioso, eu tenho que desenvolver, obviamente pela liderança do Espírito Santo na minha vida, a capacidade de dizer não. O crente precisa aprender a dizer não. Às vezes a gente fica meio constrangido. Pastor, quantos jovens já vi constrangidos com a fé que têm dificuldade de dizer não?
E aí, mano, nós vamos sair depois da aula aí, vamos tomar um negocinho aí, lá, a galera vai toda no barzinho em frente à faculdade, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ele, rapaz, não dá pra mim, minha mãe tá me esperando, rapaz, olha, agora eu tô meio ocupado, rapaz, eu tenho que ir no banco pagar umas contas. Olha como ele tenta se esquivar. Era tão simples dizer o quê? Não. Jesus me ensina que para que eu seja um vitorioso sobre o pecado, sobre as tentações, eu preciso desenvolver a habilidade de dizer não. Ei, Jesus, o senhor está com fome? Transforme estas pedras em pães. Jesus virou para ele e disse, rapaz, será mesmo? Eu não sei, estou pensando, sei o que eu vou fazer, eu estou mesmo com fome. Ele simplesmente foi na lata e disse não, diabo, não. O crente precisa aprender a dizer não. A gente fica, não sei, eu não estou pensando, de repente. É tudo que o diabo precisa para arruinar contigo. Ei, amigo, tua namorada chamou você para o motel, o que você vai dizer? Está com dúvida? Feliz. Não sei, pastor, o que ela vai pensar de mim, né? Eu estou aí, né, no exercício pleno da minha masculinidade. O que ela vai pensar de mim? O diabo te convidou a trocar do canal para você assistir um programa impróprio. O que você vai dizer? Não. Fraquinho assim? O que você vai dizer? Não. O diabo falou, rapaz, você está tão apertado com as suas dívidas aí e tal, você vai separar dízimo esse mês? Separa não, vai nessa não, fica para você. O que você vai dizer? Não. Rapaz, aquela mensagem lá do pastor Eduardo, vamos copiar aquele DVD dele lá. O que você vai dizer? Ô, mentiroso. Forçando a amizade, né? Foi registrado, viu? O crente precisa aprender a dizer não. Ei, amigo, não tenta ficar se justificando, vai, não. Jesus me ensinou, aliás, eu observei algo aqui que me chamou a atenção. Quero dividir com você. O diabo nunca chegou perto de mim, pastor. Ele já veio perto de mim algumas vezes. Pelo menos que eu pudesse identificar. Mas ele nunca chegou perto de mim, pastor, e disse assim, Eduardo, se você prostrado me adorar, eu vou te dar de presente as praias do Rio de Janeiro. Nunca me ofereceu. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar de presente a mulher mais bonita da igreja adventista. Isso nem precisou, porque eu já tenho. Glória a Deus. Imaginou se fosse diferente, que provação acordar toda manhã, pastor? Oh, Jesus! Se você prostrado me adorar, eu vou te dar a Europa para você de brinde. Ele nunca me ofereceu nem 10 metros de terra, quanto mais a Europa. Por quê? O diabo nunca te ofereceu um continente. Nem a África ele ofereceu para você. Nem a Etiópia lá, cheio de gente morrendo de fome. Nunca me ofereceu a Austrália, pastor. Era louco para colocar uma moedinha naquela sacola do canguru. Nunca me ofereceu a Austrália. Por que o diabo não te oferece a mulher mais bonita do planeta? Porque não precisa. Você cai por muito menos. Ele não precisa te oferecer um continente. Você cai por causa de poucos metros de terra. Somos medíocres. Somente com o Espírito Santo na nossa vida seremos diferentes. A Bíblia me afirma
que Jesus não me permite ter tentação acima do que eu posso suportar. Certo ou errado? Tudo que Cristo passou foi muito mais intenso do que eu passo hoje. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, eu sou o maior sofredor da face da terra, ninguém tem uma vida tão miserável quanto eu acredito em você. Talvez você seja aquele tipo de indivíduo que está estabelecendo para você uma sensação de que o mundo está desabando sobre a tua cabeça, eu acredito em você. Talvez realmente não haja ninguém neste planeta que sofra mais do que você. É possível. Mas por pior que seja o teu sofrimento, ele não se compara a este no qual Jesus foi submetido. Porque se a tentação pudesse ser comparada a um elástico, estica um pouquinho aqui para o meu amigo. Como é que é teu nome, amigão? Como? Lindo? Se fosse lindo era muito pela fé, né, varão? Ela acha, né? Mas é isso aí. Então, pro lindo aqui, a gente estica o elástico 10%, o inferno acordando a teu respeito. Vamos 10%. Aí Jesus se mete 10%, você não vai se enfiar na vida dele, não. Eu só permito 8%, que o garotão ali vai aguentar só 8%. É o máximo. Pastor Paulo Nogueira. Não, pastor Paulo Nogueira já é pastor e tal, camarada experiente, já leu a Bíblia 1,5 bilhão de vezes e tal, fala 5 idiomas, né? Para ele nós vamos colocar 50%. Estica mais. Quando chega em Cristo, é 100% elástico, quase arrebentando. Você sofre, mas o que ele sofreu por você é muito mais do que aquilo que você está experimentando. Para de reclamar, porque o tempo que você está gastando com tanta reclamação e queixumes é o tempo que você deveria estar gastando para orar, pedindo o poder do Espírito Santo para que a vitória fosse tua em nome de Jesus. Deixa arrebentar o elástico, mas creia que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser? Creia que Ele é teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na? Creia. Creia que Ele é teu pastor e nada vai lhe faltar. Ser fiel até a morte, dar-te-ei, porque se Deus é por nós, a vitória é tua em nome de Jesus. Como ser vitorioso em meio a uma vida tão angustiante? Seja guiado pelo Espírito Santo, mesmo que seja no meio do deserto. Aprenda a dizer não pelo poder do Espírito Santo. E acredita que esse Espírito Santo vai te arrancar da mediocridade que você está vivendo. E por mais sofrimento que você tenha, Deus nunca vai permitir algo que você não suporte. Então, se você está passando, é porque Deus sabe que você vai aguentar e no final você vai ser um vencedor. Se só não foi um vencedor ainda, é porque o final não chegou. Eu fui visitar um lugar chamado Serra do Salitre. A Serra do Salitre fica a 45 quilômetros 50 quilômetros da cidade de Patrocínio, lá no Triângulo Mineiro. Eu fui lá no mês de janeiro porque existiam 6 jovens fazendo lá a Missão Caleb. O que é a Missão Caleb? São jovens dedicando as suas férias para o evangelismo. Isso é um milagre.
para a Serra do Salitre, que foi um dos 11 pontos onde aconteceu o evangelismo feito pelos jovens no mês de janeiro, para a Serra do Salitre foram 6 jovens apenas. Ah, pastor, o que 6 jovens farão em uma cidade? Depende. Se forem cheios do Espírito Santo, abalarão a cidade. Esses jovens foram para lá com uma proposta muito interessante. Eles foram à prefeitura, conversaram na Secretaria de Obras e conseguiram gratuitamente material para reformar a praça da cidade. Eles conseguiram um espaço na rádio para fazer 15 dias de programa, gratuitamente. E eles davam juntos cerca de 40 a 45 estudos bíblicos por dia. E nas reuniões da noite, eles tinham aproximadamente 40 adultos por noite, adultos não adventistas. O evangelismo deles foi um sucesso. Quando eu cheguei lá para visitá-los, a casa onde eles estavam se constituía um sobrado, e no parapeito da varanda, eu vi uma pessoa que há 17 anos eu não ouvia. Seu nome é Júlio César. Eu conheci o Júlio César no Rio de Janeiro, na igreja de Jardim Redentor Belfor Roxo, na ocasião quando eu ia lá para namorar a senhorita Eliane, que hoje é minha esposa. Eu conheci naquela igreja, naquele município de Belfor Roxo, naquele bairro Jardim Redentor, eu conheci o Júlio César. E daí, pastor, te digo, o Júlio César, um garoto único adventista na família, cheio de dificuldades. Primeira dificuldade, o seu irmão, por ciúmes, ou por motivos que obviamente não justificam o ato, olhou Júlio César quando criança, no berço, e tomado por uma raiva, jogou álcool sobre o Júlio César, riscou fósforo e tacou fogo no irmão. O Júlio César possui um monte de queimaduras espalhadas pelo corpo. Queimaduras que, obviamente, em alto relevo, queimaduras, você sabe como é que funciona a cicatrização, fica em alto relevo. E ele possui essa cicatriz em alto relevo nos braços, na mandíbula, de modo que a pele aqui ficou repuxada e ele tem dificuldade para movimentar, para articular o maxilar e, consequentemente, ele não tem a facilidade que você e eu temos de falar. A dicção dele é comprometida, porque sua pele aqui é repuxada. Com o passar do tempo, ele desenvolveu uma enfermidade no seu globo ocular direito. O médico, percebendo que não tinha cura, removeu o seu olho direito e colocou no lugar uma prótese de vidro, cheio de cicatrizes, não fala muito bem, e uma prótese de vidro no olho direito. Como se não bastasse, à medida que o tempo foi passando, ele desenvolveu na coluna uma doença degenerativa. Cada dia que passa, os ossinhos da sua coluna estão se deteriorando. E é possível que daqui a alguns anos ele perca a capacidade de se locomover como eu e você. Tinha todos os motivos do mundo para dizer não ao chamado de Deus. Todos os motivos do mundo para se sentir um derrotado, um miserável. Sabe, Deus ama todo mundo e não me ama. Deus quer bem a todo mundo e Deus não me quer bem. Tipo essa argumentação que você usa quando fica desempregado, quando briga com o marido e acha que Deus te abandonou e tal, essa coisa assim. Em oração, o Júlio César falava com Deus dizendo: Senhor, eu quero participar da missão Caleb, eu quero trabalhar pelo Senhor,
e queria que o Senhor me mostrasse um lugar para isso. E de alguma forma, Deus mostrou para ele que ele deveria sair lá do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, em Jardim Redentor, Belfor Roxo, e pegar toda a sua graninha, e acredite que é muito pouquinha, e se dirigir ao interior, ao Triângulo Mineiro, para participar de 15 dias de evangelismo na Serra do Salitre. Quando eu cheguei lá, me deparei com ele. Você pode pensar, o Júlio César, o que ele vai fazer lá? Vai fazer a diferença, porque pessoas cheias do Espírito Santo, além de serem vitoriosas, fazem a diferença. Resultado, em 15 dias de evangelismo, 6 pessoas foram batizadas. 6 pessoas pela ação direta do Júlio César. Júlio César se sente vitorioso. A despeito de não ter a visão do lado direito, de estar fadado à cadeira de rodas daqui a alguns anos, e a despeito de ter a sua fisionomia comprometida e a sua capacidade de falar também comprometida, ele diz: pastor, eu sou um vencedor. Por quê, Júlio César? Porque o Espírito Santo me usou para que 6 pessoas fossem levadas ao batismo. Amigo, aqui, deixa eu ser bem honesto contigo, porque eu não posso agir de forma diferente. Todo indivíduo que é vencedor, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Todo indivíduo que é conduzido pelo Espírito Santo apresenta frutos. Fruto não me interessa, pastor. Fruto, que negócio é esse? Ah, fruto não te interessa? Trabalha o mês inteiro e no final do mês diga para o teu patrão: fruto não me interessa, eu não quero o meu salário. Fruto não te interessa? Fruto não te interessa? Passa a vida inteira pagando educação para os teus filhos. Passa a vida inteira pagando cursinho de inglês, cursinho de informática, pagando a melhor escola para o teu moleque, levantando cedinho, levando a escola, no final providenciando alguém para um escolar todo dia para levá-lo e trazê-lo, monitorando o dever de casa dele, colocando o moleque fazer um curso de inglês, colocando o moleque fazer um curso de piano, passa a vida inteira e depois diga para ele: filho, pode ser um marginal, porque o meu fruto não me interessa. Ah, fruto não te interessa? Mentiroso. Fruto não te interessa só por aquilo que te incomoda. Porque se você é cheio do Espírito Santo, você é um vencedor. E todo vencedor mostra frutos. Onde estão os teus frutos? Eles são a evidência de que tua vida não é dirigida por você mesmo, mas Deus tem te usado poderosamente. Frutos. Deus quer declarar nesta noite que há uma formação de um exército vencedor na Igreja do Progresso nesta noite, em nome de Jesus. Por quê? Pessoas cheias do Espírito Santo. Mas Deus não dá o seu Espírito para aquele que não quer. Você tem que querer. Eu quero e estou aqui no altar do Senhor. Quem deseja, erga-se de onde você está e venha até aqui orar comigo em nome de Jesus. Querido Deus, aqui está o teu povo, Senhor, os teus filhos, no qual eu me incluo. Somos indivíduos que travamos uma árdua batalha todos os dias. E quantas vezes, querendo fazer uso da nossa experiência, educação, situação financeira, achamos que com tudo isso teríamos alguma vantagem. Armas humanas. Resultado,
fracasso. Há pessoas aqui nesta noite, Senhor, que estão sendo derrotadas pela pornografia. Gente aqui nesta noite que está sendo derrotada pelo próprio apetite. Gente derrotada em tantos e em tantos aspectos da vida que tu conheces perfeitamente bem. Às vezes nos vestimos bem, viemos à igreja. Através de um sorriso tentamos disfarçar a derrota. Mas tu sabes um buraco que há dentro de nossa alma, porque nós estamos fracassando em face aos desafios da vida e às investidas do diabo. Deus, nós não estamos satisfeitos com nossa condição. Não estamos. Descobrimos nessa noite que para ser vencedor não é simplesmente precisando estar num jardim. Para sermos vencedores precisamos do teu Espírito. E sabe, Senhor, nós somos medíocres porque buscamos demais o crescimento profissional, buscamos demais tempo para o relacionamento com as pessoas que amamos, buscamos demais o nosso crescimento cultural, mas buscamos tão pouco esse poder e essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Resultado? Ao entrarmos no jardim ou no deserto, temos sido derrotados. Mas nessa noite, Senhor, nosso coração se abre para receber a promessa do derramar do Teu Espírito sobre nossa vida, porque nós queremos ser mais do que vencedores por meio de Jesus que nos ama. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos agora, te pedimos perdão por toda a nossa negligência, e que ao recebermos o Teu Espírito neste momento, conforme Tua promessa, tenhamos o poder para dizer não. Todas as vezes que o diabo se aproximar de nós para nos oferecer alguma coisa, que em nome de Jesus possamos dizer não. Esta noite, não somente colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, vida das pessoas que aqui estão, mas também dos nossos amigos internautas, dos nossos familiares, onde quer que eles se encontrem, e das pessoas que tanto e tantas vezes temos falado de Jesus para elas, e elas continuam resistentes ao Teu chamado e à intervenção do Espírito Santo. Obrigado pela vida do Júlio César, que mostrou que no meio do deserto, meio cego, com a sua aparência comprometida, sua coluna se degenerando, ainda assim é possível ser um vencedor. Torna-nos vencedores nesta noite, colocando o nosso nome no livro da vida. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e diga que você esteja cheio do Espírito Santo. Quero pedir um favor, que você retorne ao seu lugar e fique em pé, porque no Ministério do Louvor nós vamos cantar juntos. Por favor, retorne só ao seu lugar, fique em pé, vamos colocar em pé. Eu quero lembrá-los de algo muito importante. Podemos nos colocar em pé? Eu quero lembrá-los de que amanhã continua. Essa é uma semana de investimento. Você vai investir no seu crescimento espiritual. Amanhã temos um outro amigo, pastor, que vai estar aqui abrindo a palavra de Deus. Junto amanhã nós estamos convidando o pessoal que participou do curso Como Deixar de Fumar. Se tiver algum sintonizado conosco pela internet, queremos lembrar também de que amanhã continua. E amanhã aquele pessoal que participou do curso
nós vamos trazê-los aqui como um culto de gratidão a Deus pela vitória deles. Você está vendo esse Jesus que o Ministério da Produção colocou de uma forma tão criativa. Até sábado ele será completamente formado dentro do seu coração. O Jesus que nós nunca vimos, ele se tornará real como nunca antes na sua vida. E eu quero lembrar que no sábado às 17 horas, nós vamos ter um batismo. E se você deseja fazer uma entrega completa a Jesus e passar pelas águas batismais, se o Espírito Santo mover você, somente se Ele mover, venha falar conosco, pastores. Nós queremos ajudar, porque no sábado, 17 horas, nós temos um batismo e uma santa ceia. Que Deus abençoe ricamente você. E amanhã nós esperamos você, às 19h30, com a graça de Deus. Canta.